Graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 24º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, algumas orientações que julgamos importantes. Separe um momento tranquilo, longe de distrações e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare o seu coração, pois ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 24. Profecias e fim de uma era. Leituras do dia. Gênesis 48 a 50, Mateus 24, Ester 1. Leitura de Gênesis 48. 1. Depois destas coisas, disseram a José: Eis que teu pai está doente. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. 2. Quando anunciaram a Jacó: Eis que teu filho José vem ter contigo, esforçou-se Israel e sentou-se sobre a cama. 3. Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei. Tornar-te-ei multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti para o Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubens e Simeão. 6. Mas a prole que tiverdes depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão eles chamados na sua herança. 7. Quando eu vinha de Padã, morreu-me Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda faltava pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. 8. Vendo, pois, Israel os filhos de José, perguntou: Quem são estes? 9. Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Então disse: Traze-mos aqui, e eu os abençoarei. 10. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice e já não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. 11. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. 12. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou à terra diante da sua face. 13. Tomou José a ambos, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. 14. Israel, porém, estendendo a mão direita, a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo-as avisadamente, não obstante ser Manassés o primogênito. 15. E abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e neles seja perpetuado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. 17. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. 18. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a mão direita sobre sua cabeça. 19. Mas seu pai, recusando, disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. 21. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro,
mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. 22. E eu te dou um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, que tomo com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Leitura de Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Impetuoso como as águas, não terás preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entre minha alma, com a sua turba minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leor. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e será porto de navios. O seu termo se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e o seu cavaleiro cai para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso que te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá os despojos. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me recolho ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, em frente de Manre, na terra de Canaã, que Abraão comprou com aquele campo a Efron, o Heteu, para possessão de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Leitura de Gênesis. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. Ordenou José aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel.
Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias dos embalsamados, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, eis que eu morro, em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, para que sepulte a meu pai, então voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar a seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, e as suas ovelhas, e os seus bois. Subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e foi um grande concurso. Tendo eles chegado à eira de Atade, além do Jordão, fizeram um grande e forte pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Vendo, pois, os moradores da terra, os cananeus, o pranto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, pelo que chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram, pois, seus filhos com ele como lhes ordenara. Pois o levaram seus filhos à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo para possessão de sepultura a Efrom, o heteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Mandaram, pois, dizer a José: Teu pai, antes da sua morte, ordenou: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando lhes falaram. Então vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Habitou, pois, José no Egito, ele e sua casa, e viveu José 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Leitura de Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer,
mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então vos hão de empregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, e esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado, não desça a tirar coisas de casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vo-lo tenho predito. Por isso, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, por meio da figueira, esta parábola. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Leitura de Ester, capítulo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, estando o rei Assuero assentado no seu trono em Susã, a capital, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos. Estavam perante ele o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes das províncias. Nessa ocasião, mostrou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Cumpridos estes dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Susã, a capital, tanto a grandes como a pequenos, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura, a argola de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, sobre um pavimento de mármore branco, negro, amarelo e azul celeste. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. O beber foi por lei, ninguém constrangia, porque assim ordenara o rei a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosíssima. Porém, a rainha Vasti recusou atender à palavra do rei por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se indignou e se inflamou de ira. Então, perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admaata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média que se assentavam à vista do rei e ocupavam os primeiros assentos no reino, que se fará, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero por intermédio dos eunutos. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque o que fez a rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres, as quais desprezarão seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, tendo sabido o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Se parecer bem ao rei, saia da sua parte um edito real, e seja inscrito entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja alterado, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ouvido o decreto que o rei baixar por todo o seu reino, e sendo grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. Pareceu bem este conselho ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã. Enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e isso se publicasse na língua de cada povo. Pontos principais. Gênesis 48. Jacó, prestes a morrer, abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés,
cruzando intencionalmente as mãos para dar a primazia ao mais novo, Efraim, prefigurando a soberania de Deus nas bênçãos. Deus não está preso à tradição. Gênesis 49. Jacó profetiza sobre o futuro das 12 tribos, destacando o cetro de Judá, a linhagem real messiânica e a bênção frutífera sobre José, antes de dar instruções para seu sepultamento em Canaã. Gênesis 50. José perdoa definitivamente seus irmãos, afirmando a soberania de Deus. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele faz os israelitas jurarem levar seus ossos quando Deus os visitar. Mateus 24. Jesus profetiza a destruição do templo e descreve os sinais que antecederão sua segunda vinda e o fim dos tempos, enfatizando a necessidade de vigilância, discernimento e fidelidade em meio a tribulações e enganos. Ester 1. O rei Assuero depõe a rainha Vasti por desobediência pública, criando uma crise no reino que estabelece as condições para que Ester, mais tarde, possa se tornar rainha e intervir pelo povo judeu. Desafio prático. Viva com a perspectiva da profecia e do perdão final. Como José, libere qualquer ressentimento final, confiando que Deus, em sua soberania, pode transformar o mal intentado contra você em bem para muitos. Como os discípulos, esteja atento aos tempos. Não se assuste com guerras e rumores, mas permaneça firme na fé, discernindo a verdade do engano. Pratique a vigilância ativa, sendo um servo fiel e prudente em suas responsabilidades diárias, sabendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Finalmente, lembre-se de que, como no livro de Ester, Deus está trabalhando nos bastidores dos eventos aparentemente aleatórios ou políticos para o bem do seu povo. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.